Beleza, vamos mergulhar num tópico que, olha, é fonte de muita dor de cabeça em troubleshooting de ACI, o Miscabling Protocol. Mas a gente vai focar especificamente no contexto de L2 outs. E o combinado aqui é o seguinte, nada de conversa superficial. A gente vai descer no nível do pacote mesmo, quase como se estivéssemos com o CLI aberto numa janela de manutenção de madrugada, sabe? E aqui a gente já começa com a questão fundamental, né? O ACE, por design, ele filtra BPDUs na borda. A ideia é isolar os domínios de Spanning Tree, é uma decisão de arquitetura consciente. Só que isso cria um paradoxo, uma pergunta básica. Se ele faz isso, como é que o Fabric se protege de um loop de camada 2, o mais simples que seja, vindo de fora? Porque, na prática, ele ficou cego para o STP da rede legada. Para a gente destrinchar isso, vamos seguir um caminho lógico. Primeiro, a gente precisa entender a vulnerabilidade que essa filtragem de BPDU acaba criando. Depois, a gente mergulha de cabeça no MSP, no protocolo mesmo, como ele funciona de verdade. Aí, a gente passa pela configuração, que tem os detalhes que, olha, é onde o pessoal costuma errar. Com isso em mente, a gente monta a estratégia de defesa em camadas e, para fechar, vamos falar das limitações, dos gotchas, onde o MSP sozinho não resolve. Então tá, vamos começar por aí, pela vulnerabilidade. Para a gente entender o porquê do MCP existir, a primeira coisa é dissecar o comportamento padrão de um leaf do ACI numa conexão L2Out. O que ele faz, exatamente, com um frame que bate ali na porta? Quando a gente sobe uma L2 out, o ACI age na prática como uma ponte transparente. O que isso quer dizer? Ele vai pegar os frames de camada 2 e vai encaminhar entre a rede externa e o Fabric, só que sem participar do Spanning Tree. Ele literalmente recebe os BPDUs e joga fora, na entrada. O resultado é que, para todos os efeitos, a topologia de Spanning Tree da rede externa é totalmente invisível para o ACI, e o ACI é invisível para ela. É um divórcio completo. E a consequência disso é catastrófica. Vamos seguir o pacote. Pensa num frame de broadcast chegando numa porta de um leaf. Beleza. O leaf aprende o MAC de origem, encapsula esse frame em VXLAN usando o VNI do Bridge Domain e manda como tráfego boom para os outros leafs. Ok. Aí um leaf lá na outra ponta, no egresso, que tem uma porta nesse mesmo BD, recebe o pacote, desencapsula e joga para fora, para a rede externa. Agora, se tiver um cabo ligado errado lá fora, um loop físico, o que acontece? Esse mesmo frame volta para o Fabric, e o ciclo se repete e se amplifica. Em questão de segundos, isso vira uma tempestade de broadcast que não tem STP para conter. É 100% de CPU nos asses dos leafs, dos spines, é um meltdown do Fabric, literalmente. Ok, entendido o problema, vamos para a solução. Já que o ACI não pode usar o STP, ele precisou de um mecanismo proprietário. E é aí que entra o MCP. A lógica por trás dele é bem engenhosa, na verdade. É como se fosse um mecanismo de autodetecção, um boomerang. O leaf manda uma sonda e fica esperando para ver se ela volta para ele mesmo. O coração do MCP é a sua PDU, a sua unidade de dados. E dentro dela, o campo mais importante é a key. E atenção, não é uma chave de criptografia, é um hash. Esse hash é gerado com base em informações que são únicas do remitente, tipo o System MAC do leaf, o ID da interface física e a VLAN, se tiver configurado assim. Essa combinação toda cria uma assinatura digital que basicamente diz: eu, leaf101, mandei este pacote pela porta ET1/10. É essa assinatura que dá certeza para o leaf a capacidade de reconhecer um pacote que ele mesmo gerou, sem sombra de dúvida. O processo de detecção em si é bem direto. São 4 passos. Primeiro, o leaf gera a PDU da MCP com aquele hash exclusivo que a gente falou. Segundo, ele manda essa PDU para fora como um frame multicache. O MAC de destino é o 0180C200001, pela interface da L2Out. Terceiro, um loop físico lá fora, o cabo errado, vai inevitavelmente encaminhar esse frame de volta para dentro do Fabric. E quarto, o fechamento. O leaf que originou o pacote ou até outro leaf recebe a PDU, lê o hash e se o hash bater com dele, bingo. Ele declara um self-loop e dispara a ação que a gente configurou, que 99% das vezes é AIR-disable. Vamos agora para a parte prática, a configuração. E aqui, atenção, porque é um ponto crítico. Ativar um MCP não é só um checkbox, é um processo de 2 etapas. E se não for feito certinho, o Fabric fica totalmente exposto. A configuração tem essa divisão em 2 partes, e existe uma lógica para isso, separar a ativação do protocolo da aplicação dele. O passo A é habilitar o MCP globalmente. Isso fica lá em Fabric Access Policies, na MCP Instance Policy. Pensa nisso como ligar a chave geral, o motor do MCP para o Fabric inteiro. Já o passo B é onde a gente efetivamente aplica a política numa interface ou num policy group.
É onde a gente diz, ok, nesta porta específica aqui, eu quero que o MCP comece a trabalhar. E não tem meio termo. Os dois são obrigatórios. Um sem o outro é a mesma coisa que nada. E tem um ponto que a fonte destaca, que é algo que a gente vê direto, tanto no campo quanto em prova de certificação. É um erro clássico de prova configurar a política e esquecer de ligar o protocolo globalmente. O resultado disso é perigosíssimo. A pessoa olha na GUI, vê a política aplicada na interface e pensa, tô protegido. Só que o processo do MCP, lá por baixo dos panos, nunca nem foi iniciado. É uma falsa sensação de segurança, uma proteção fantasma. E dentro da política de interface, tem um checkbox e uma configuração que é a mais crítica de todas para o L2Outs. Enable MCP PDU per VLAN. Se essa flag não estiver marcada, o MCP manda as PDUs dele como frames untagged, na VLAN nativa. Para uma porta trunk, isso é inútil, porque o loop quase sempre vai acontecer numa VLAN específica, tagueada. Quando a gente habilita essa opção, aí sim, o ACI começa a gerar uma PDU do MCP para cada VLAN do IPD daquela L2Out, com a tag 802Q certinha. É isso que garante que o MCP está testando o caminho de dados real de cada uma das VLANs. Beleza. Agora vamos sair um pouco do detalhe do protocolo e pensar de forma mais ampla, como arquitetura. Proteger uma interface L2Out não é sobre um único recurso. É sobre uma filosofia de design, é uma estratégia de defesa em profundidade. Então, a configuração que a gente considera ideal para essas interfaces é uma defesa de 3 camadas. A primeira camada, manter o filtro de BPDU habilitado. É fundamental que o ACI continue isolando os domínios de STP. A segunda camada, claro, é o próprio MCP, como nossa detecção ativa de loop físico, sempre com a ação de Error Disable para derrubar a porta na hora. E a terceira camada, que funciona como um airbag, é o Storm Control. Se a gente configura ele com um threshold baixo, tipo 1%, ele não vai parar o loop, mas ele vai segurar o tráfego de broadcast, vai mitigar o impacto inicial, dando aqueles segundos preciosos que o MCP precisa para detectar o problema e derrubar a interface antes que o fabric inteiro sofra impacto. Certo, mas nenhuma solução é uma bala de prata. Para a gente fechar, é fundamental discutir as limitações. Os casos de borda do MCP são coisas que todo arquiteto precisa ter na manga. E um ponto-chave aqui é o seguinte, a detecção do MCP não é instantânea. O tempo de detecção é todo baseado em timers. O padrão é ele enviar uma PDU a cada 2 segundos. E ele precisa de 3 pacotes, ou perdidos ou recebidos de volta, para declarar o loop. Fazendo a conta, isso dá um tempo de convergência de mais ou menos 6 segundos. E é exatamente por causa desses 6 segundos que aquela terceira camada, o Storm Control, é tão vital. Então, para resumir os gotchas, os pontos de atenção. Primeiro, o tempo de convergência. Ele é ajustável, mas o padrão é de 6 segundos, não é instantâneo. Segundo, existe um risco teórico de spoofing. Alguém com más intenções poderia teoricamente forjar uma PDU do MCP e causar um DOS, derrubando a porta. E terceiro, um detalhe bem inteligente do design, o MCP é VPC Aware. Isso significa que uma PDU que um leaf manda e que é recebida pelo seu par de VPC através do peer link é simplesmente descartada. O protocolo é esperto o suficiente para saber que isso é tráfego legítimo de sincronização do VPC e não um loop. Isso evita um monte de falso positivo em topologias redundantes. Para fechar o raciocínio, tem uma analogia da fonte que é perfeita para resumir o papel do MCP. O MCP é o cinto de segurança obrigatório em qualquer interface L2Out. Ele assume a responsabilidade de verificar a integridade física do cabeamento externo. É isso. No exato momento em que o ACI tomou a decisão de design de não participar do STP, ele precisou criar um mecanismo próprio para assumir essa responsabilidade. E esse mecanismo é o MCP. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão de design. Ok, o MCP nos protege de loops físicos, do cabo conectado errado. Mas e as falhas lógicas? As falhas em nível de protocolo nessas conexões de camada 2. Quais mecanismos estão sendo usados para proteger o ambiente contra esse tipo de problema? A proteção, no fim do dia, precisa ir muito além do cabo físico.